E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre capítulo 9, né? Seguindo nossa aula sobre Revolução Francesa. A gente viu como é que era a França pré-revolucionária, viu quais eram as tensões, as coisas que deixavam as pessoas indignadas com o governo, né? Com a monarquia, e como foi o estopim para a Revolução, né? A tomada da Bastilha e tal. E a gente vai seguir isso. Então a gente parou na tomada da Bastilha, né? A população tomou a Bastilha, e a Assembleia Nacional Constituinte se estabeleceu. O que vem a seguir, né? Deixa eu ver aqui. É, a primeira fase dos períodos, né? Dos recortes que a gente tem, né? Assembleia Nacional, da Monarquia Constitucional, da Convenção e do Diretório. A gente vai falar um pouco hoje sobre a Assembleia e a Monarquia, e as fases, né? Na primeira fase, na Assembleia, da Assembleia Nacional Constituinte, a burguesia dominou, né? A burguesia liderou. E ela carregava no seu discurso os princípios iluministas, né? Da liberdade, igualdade, da fraternidade, né? Coisas que são os slogans da França até atualmente. E a Assembleia Nacional Constituinte ela tomou para si umas questões para resolver os problemas de desigualdade, de altos impostos, de pobreza que estavam assolando na França, certo? E já naquele período existiam no interior várias revoltas populares, né? Que os camponeses iam nos castelos dos ricos, queimavam, matavam e tal, que era o chamado período do Grande Medo, certo? Eles também iam em cartórios para queimar título de propriedade, para utilizar, né, tipo, as propriedades. E a aristocracia estava com muito medo dos ataques, estava muito temerosa. E a Assembleia Nacional, respondendo a isso, começou a aprovar leis que aboliam determinados direitos da época do feudalismo, né? De servidão, de pagar impostos. E é, ela aumentou as taxas de pagamento das outras classes, certo? Aboliu algumas taxas que obrigavam os comunistas a pagar coisas para a nobreza, para a aristocracia, para o clero também. E também é, deu isenções aos camponeses em outras áreas, né? Em serviços do Estado. E extinguiu o regime de servidão, né? Como já falei anteriormente, justamente numa tentativa de diminuir a tensão existente em toda a França, né? Que era um período de incerteza, de desigualdade social muito forte, de crise econômica. E além disso, a Assembleia Nacional ela também começou a aprovar e discutir e aprovar a chamada Declaração do Direito do Homem e do Cidadão da Constituição e a Constituição, certo? É, o primeiro documento, né, a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, ela foi aprovada no dia 26 de agosto de 89, né, defendeu direitos como a igualdade jurídica, igualdade de liberdade individual, política comercial, de expressão, propriedade, segurança, resistência à opressão. E é um marco na sociedade liberal e burguesa. Até hoje a gente usa uma versão dessa declaração na ONU, por exemplo, e nas constituições de vários países, como do Brasil, né? Em 91, em 1791, elas aprovaram, a Assembleia aprovou a chamada Constituição Francesa, certo? Que ela ela se propunha a garantir os direitos previstos na Declaração de Direitos, na Declaração de Direitos, né, que a gente viu, você pode estar lendo também, o estabelecimento dos princípios políticos, como a monarquia constitucional, a divisão do Estado em três poderes e o estabelecimento de voto censitário também, ou seja, você precisava ter uma renda para votar. Então eu entendo que nesse período o direito de voto ele era muito limitado, você precisava ter uma renda específica, no caso da França, né, na Constituição, para poder participar do processo eleitoral, certo? E isso era bastante inspirado nos princípios iluministas, né? Dividindo o Estado em três poderes, garantindo liberdade jurídica, igualdade jurídica, defesa da propriedade. Tudo isso pode estar em princípios iluministas bem evidentes, bem fixos. Inspirado especialmente também na época do Estado inglês, né? Inglaterra, que também tinha uma revolução parecida, se você lembra, na aula que a gente estudou. Além disso, a burguesia ela conseguiu limitar bastante os poderes da nobreza do clero, né? Os direitos, né? Aqueles direitos surreais de receberem muitos impostos e não terem pagar nada. E nessa fase inicial, o que a burguesia queria, né? Que quem estava liderando esse processo naquele momento era a burguesia, era conciliar a parada da monarquia com o iluminismo, né?
que era o modelo inglês, conciliar a monarquia, o poder político, com os princípios iluministas, certo? E eles também fizeram mais outras coisas, tipo, dando leis também, leis específicas para os padres, né? Tendo até uma igreja nacional do Estado, em vez da igreja católica. E apesar de, por um lado, os camponeses terem conseguido alguns impostos abolidos, alguns direitos de propriedade também abolidos, por outro lado, também houveram leis, como a lei de Le Chapelier, que proibia greves e ações de trabalhadores, ou seja, também não eram só coisas boas que conseguiram, sabe? Também a burguesia também tinha seus próprios interesses nesse período, certo? Só que isso não foi muito aceito pela monarquia. O rei tentou fugir antes de assinar a Constituição, né? Pegou muito mal na população, né? Do rei tentar fugir e tentar se aliar a outras forças de outros países que estavam tentando ajudar o rei, né? Forças como a Áustria, a Prússia, que tentavam invadir o país para acabar com a revolução e restabelecer o rei. E ele tentou fugir, só que não conseguiu. E aí, em 91, 92, né? Teve início o chamado governo monárquico constitucional, que o rei ele era submetido à monarquia constitucional. Ele não tinha perdido seu poder ainda, seu papel como rei. Ele só tinha perdido o poder político, né? Ele precisava governar submetido à Constituição, certo? E uma assembleia legislativa. E esse período foi marcado pela ação das forças contra-revolucionárias. Como o nome sugere, elas lutavam para derrubar as medidas da Revolução Francesa e instaurar todo o absolutismo e os privilégios da nobreza. E tais forças eram compostas pelo rei, pelos aristocratas satisfeitos, pelos países absolutistas e até mesmo pela Inglaterra. A Inglaterra, que apesar da Inglaterra ser uma monarquia constitucional também, ela temia que essa nova forma de governo acabasse fortalecendo a França e fizesse a França ficar mais poderosa que a própria Inglaterra, certo? E aí é curioso isso, tipo, deles aprovarem, tentar lutar contra a França, certo? E é mais ou menos isso. Então, a parte mais importante desse capítulo é vocês entenderem um pouco sobre a Assembleia Constituinte, quais foram os primeiros atos que a Assembleia Constituinte fez, certo? Para tentar resolver a situação política da França. Coisas como aprovar, abolir privilégios, coisas como dar mais direitos também para a burguesia poder comercializar e diminuir suas taxas, taxar mais os nobres e a aristocracia, e ajudar um pouco os camponeses, apesar dos camponeses também não terem sido tão beneficiados, porque ela tinha um medo muito forte das revoltas populares aumentarem, né? E destaque também para a parada dos documentos aprovados na época, né, como a Declaração dos Direitos do Homem e a Constituição, que basicamente a Declaração dos Direitos do Homem e a Constituição eram documentos que defendiam direitos pautados no iluminismo, né, como liberdade, igualdade jurídica, divisão dos três poderes, estabelecimento de voto, ainda que limitado, liberdade de expressão, e o rei e submeteu o rei à monarquia constitucional, o que não foi muito bem aceito pelo rei, o que gerou mais dúvidas, brigas, tretas, e isso vai se modificar, isso vai se dar bastante no próximo passo, né? Ou seja, na parada da convenção do diretório, que a gente já viu na aula seguinte, beleza? E é isso, obrigado pela atenção, e é isso.